Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Manhã. E hoje estou aqui com um tema muito comentado hoje em dia, que é sobre o espectro autista, o transtorno do espectro autista. E hoje estou aqui com essas duas minhas queridas, a Rose e a Márcia. Sejam bem-vindas. Oi. Vamos bater um papo sobre o espectro autista hoje e falar também sobre a ABADES, né? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem e vamos conversar um pouco sobre a ABADES. A ABADES é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Social. E eu gostaria que vocês explicassem um pouco sobre o que é a ABADES, como que ela funciona, tá? Então, hoje estou aqui para ouvir vocês. Vamos bater um papo. Que bom. Primeiramente, a gente agradece o convite. É muito bom estar aqui, poder tocar nesse tema, poder apresentar a ABADES, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem o trabalho que é feito ali. É verdade. Bom dia. É uma alegria, um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E falar desse tema tão importante, né? Falar de uma instituição que é tão séria, em primeiro lugar, a ABADES, que é a antiga Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Fazemos agora 72 anos, cuidando de pessoas tão especiais, né? E é uma alegria falar desse tema, falar que a gente gosta de estar envolvido com essa causa, é uma honra para nós estar envolvida com essa causa. Cuidamos de pessoas, e acho que o investimento maior que a gente pode fazer é em pessoas. E é isso que eu observo que a ABADES tem feito, investido, ao longo desses anos, investido em pessoas, né, Márcia? Quando a gente fala desenvolvimento social, às vezes confunde um pouquinho, né? Sim. Mas ali dentro da instituição a gente trata de pessoas com deficiência intelectual e pessoas com autismo. E nós temos um universo de possibilidades ali dentro, porque a gente tem escola, Sim. De educação especial. Eu acho importante falar um pouquinho sobre educação especial, porque existem pessoas que não é a favor da educação especial, mas neste caso, da população que a gente atende, que são pessoas com um nível de comprometimento muito alto, a gente sabe, aliás, né, Rose, elas vêm para nós de escolas, né, que tentaram de tudo para que houvesse um desenvolvimento na sua questão pedagógica, educacional, enfim, e não obtiveram sucesso. Então, vem para a ABADES encaminhada, né, das escolas do ensino regular, vem para a ABADES e a gente consegue ali com profissionais, pessoas capacitadas, consegue sim, talvez, como a Rose fala, não no aspecto pedagógico, um desenvolvimento. Cada caso é um caso, né? Mas a gente sabe, tem trabalhos, programas que vai ter, sim, desenvolvimento ali com aquela pessoa. Será que não pode ser também porque tem muitas escolas que não têm as estratégias certas? Com certeza. Eu acho que é isso também, com né? certeza, sim. E aí a ABADES ela já é voltada para isso. Sim. Né? Então tem os profissionais certos com as estratégias certas, né? Porque tem muitas escolas que hoje a gente vê, eu vejo muitas, para te falar a verdade, né? Porque eu trabalho com escolas, então eu vejo que eles não têm, eles têm a inclusão, mas eles não têm a capacidade e as estratégias de receber uma criança autista. Não tem. E a gente fala que inclusão não é só o espaço, né? A pessoa tem que pertencer àquele espaço. Não é só um número, não é só uma matrícula, né? Sim. A gente tem que trabalhar o cidadão, trabalhar a pessoa. Inclusive, a gente costuma dizer, não é só para a ABADES, eu não trabalho ninguém para ficar na ABADES, a gente trabalha para o mundo, para ele viver em sociedade, que isso é verdadeiramente a inclusão. É estar numa festinha de família, é estar numa escola normal, com seus pares, com seus amigos, é estar numa terapia, num parque, num shopping, numa loja, enfim. Ter esse convívio, porque é essa questão social principalmente, né? Então, na escola especial, você falou muito bem, aí fora os professores têm muito amor, têm muito boa vontade, estudaram para isso, mas eles não têm esse manejo, eles não têm essa prática, que eu acho que esse é o diferencial da ABADES, né? A gente traz para perto
com amor, com carinho, como a Márcia falou, é individual, individualizado, sabe? De alguma forma, mesmo dentro de uma sala de aula, um professor, o auxiliar e alguns alunos, mas cada um no seu tempo, cada um no seu aprendizado, cada um na sua evolução. A gente fala muito isso, evolução. E tem que acreditar, tem que acreditar, tem que perseverar, né? E tem que criar as estratégias para poder proporcionar o aprendizado, porque ele vai aprender de forma diferente. Sim. Né? Não é normal como a gente que já vai lá, abre o livro naquela página. Sim. Né? E saindo do tema educação, Flávia, a Abades ela é bem estruturada, nós temos a clínica. Sim, tem a escola, né? E tem a clínica também, tem a clínica, né? Então é um trabalho grandioso. Quando a gente fala de Abades, a gente se enche, assim, sabe, de orgulho, se pode-se usar essa palavra, porque são 72 anos cuidando de pessoas, né? Onde que ela fica? Ela fica na Vila Guilherme, na Marginal. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte, né? Isso. Então, é um espaço que acolhe não só a pessoa com deficiência, acolhe a sua família. Porque a família precisa desse acolhimento. As pessoas se sentem, né, assim, desorientadas quando ela recebe um diagnóstico. Falando em clínica, lá nós temos os tratamentos terapêuticos, mas tem um trabalho importantíssimo que é de diagnóstico. É o centro, a gente chama de centro de diagnóstico e tratamento. Então, a mãe chega muitas vezes, ouve falar, a vizinha disse que meu filho tem, alguém falou, o médico acha, e aí ela chega meio desorientada, né? Porque o seu filho tem um comportamento atípico, como a gente fala, né? Não é típico daquela idade ele ainda não falar, ou ele andar na ponta dos pés, ou ele não socializar, ele não focar o olhar. Ele tem alguns sintomas, vamos chamar assim. E aí, chegando a Abades, a nossa porta de entrada é o serviço social. A assistência social recebe, acolhe essa mãe. Qualquer pessoa, qualquer criança, né? Qualquer família pode entrar em contato? Como que é? Através do nosso site, nós temos todo o direcionamento lá, Flávia. Lá a pessoa se inscreve, ela já coloca ali a sua necessidade, ela já coloca a sua angústia, vamos dizer assim, essa primeira angústia, e ali no passo a passo, ela envia para a gente por e-mail e marca com o serviço social esse acolhimento. Esse acolhimento, aí a gente vai entender, a assistência social vai entender se já tem um diagnóstico, qual o histórico que essa criança já traz de idas a médicos, em que lugares ela já foi. E aí, se ela não tem ainda um diagnóstico, a Abades tem esse diagnóstico, e aí sim a gente começa a dizer que é o início de uma caminhada. Conseguiu o diagnóstico, laudou, realmente é autismo, não é o fim, é o começo de uma jornada. E como a Márcia bem disse, é isso. O amparo da Abades é importante, de todos os profissionais que ali estão, mas a família faz parte disso. Então, a gente segura na mão da família, né, Márcia? Fala, vamos junto, é uma caminhada longa, mas você não está sozinha. E damos todo o apoio, né? Na clínica, além de descobrir o diagnóstico, tem todas as terapias ali também, psicólogo, fono, TO, tem ali o fisioterapeuta, a neuropediatra, que é a médica que atende essa criança. É uma equipe, né? É uma equipe multidisciplinar. Maravilhosa, que inclusive muitos ali já estão há muitos anos, sabe, Flávio? Eu acho que isso é muito importante falar, porque o diferencial da Abades é isso. É um dos lemas que a gente tem, o amor pelo que fazemos e a quem atendemos. Eu acho que esse diferencial é muito importante, que vem desde o profissional, que ele cria raízes. O vínculo para esse tratamento, para essa criança, é muito importante. Ela tem um vínculo com o lugar onde ela está, com o profissional, né, Márcia? É muito importante. Inclusive, a gente tem crianças que, quando vêm para as terapias, se o terapeuta dela, por algum motivo, não está, ela se recusa a ser atendido por outro, né? É uma característica do autista, né? Ele quer aquela rotina, a previsibilidade, enfim. Então, a gente consegue lidar com essas situações. Vai aprendendo com a vivência, né, Flávia? Verdade. Ninguém nasce sabendo nada, né? Então, a gente tem essa expertise, vamos dizer assim. E quando a gente fala de tratar pessoas com deficiência intelectual, com autismo, que tem todo essa questão de estar
realmente entendendo como ele funciona, para poder até ajudar ele no seu desenvolvimento, não se aprende de uma hora para outra. E quando fala que lá a gente tem profissionais de 30 anos, Sim, né? sim. 30 anos, Mais de 25 30 anos, até. 15 anos, isso é muito importante. E o que a gente acaba fazendo, porque a Abades, a Rose fala sempre isso, nós não temos um produto, nós somos uma instituição filantrópica. Sim. Então, nós não temos um produto né? para vender, mas nós temos conhecimento. E esse conhecimento, nós não podemos guardá-lo para nós. A gente precisa, é uma necessidade. A gente se preocupa muito em ampliar os atendimentos. Nós atendemos 1.000 famílias. E uma fila de espera grandiosa. Uhum. Muito Então, maior, né? muito maior. E a gente fala como que a gente tem pressa, porque a pessoa necessita Sim. desse atendimento. Quanto mais cedo começa, né, Márcia, os tratamentos, Quanto mais... dura uma fila de espera, assim? Quanto tempo demora, mais ou menos, em média, Assim, para conseguir uma vaga? Em torno de 3 anos. A gente tem olha, bastante. pessoas, nós estamos abrindo agora o chamamento para 2022, tá? Isso na área da saúde. Como a Márcia falou no início da educação, na área da educação nós recebemos, nós não temos porta aberta, tem todo um protocolo, Sim. né? Essa criança, ela já passou pela escola regular, já houve tentativas, como já falamos aqui, e aí a Secretaria de Educação, de alguma forma, traz essa criança para a gente. Então, nós não temos, nessa fila de espera, normalmente para a questão da saúde. É uma fila que a gente está chamando agora de 2022. Então, a gente tem muita vontade. Começou em 2020, 2021. Porque ela começou em 2022. Já há bastante tempo. E aí, agora, do ano de 2022. Um detalhe importante, quando a gente fala está em fila de espera, porque ela quer ser atendida pela Abades. Mas a gente não orienta as famílias a ficar esperando a vaga da Abades. Até mesmo o trabalho da assistente social é um trabalho em rede, então ela tem todo o mapeamento do local onde essa criança vive, Sim. né? Ó, você vai buscar esse recurso. Sim, enquanto você aguarda. Não pode ficar esperando, não, né? não, Imagina, não. uma criança, Não. hoje ela tem que, e a gente já consegue fazer isso, né? Detectar o autismo com 1 ano e meio de idade, já consegue detectar. Mas assim, fixo mesmo é a partir de 3, né? A partir de 3 anos que consegue. Mas 1 ano e meio a gente já consegue. Já começa a se deparar com Imagina alguns sinais, a criança esperar né? 3 anos. Não, essa família lá, já né, é o que ela já orientada. perdeu. Porque quanto mais cedo ela começa o tratamento, mais você consegue ver. Eu costumo dizer que a medicina diz que o autismo não tem cura, mas tem tratamento. Sim. Né? E esses que não é uma doença. A gente tem que deixar isso bem claro também. Isso. Ela não é uma doença. Não. É um transtorno. Transtorno. E como é um espectro, né? Então, muito amplo. ela é um leque que se abre, né? Então, tem diversos tipos. Exatamente. Né? E o indivíduo pode transitar, né? Pode, no momento, estar aí no nível de apoio 3, mas com esses tratamentos, essas terapias, ele volta, vai transitando. Isso chama-se evolução. Evolução. Por isso que, às vezes, na escola não dá certo. Precisa mesmo de um local especializado, apropriado. Então, e até eu estava comentando sobre isso, que a nossa angústia também é ampliar. E de que forma que a gente consegue isso? Então, a Abades está abrindo palestras, cursos, seminário, tudo oferecendo essa capacitação para a rede pública de ensino, para escolas particulares. Há uma procura. Sim. Recentemente, a gente teve um hospital renomado que buscou um curso para os seus profissionais. Olha que desse bacana, acolhimento, sabe? Do acolhimento. Porque você não pode receber a pessoa com autismo da mesma forma que você recebe uma pessoa que não tem autismo. Porque eles têm a sua particularidade. Com certeza. E a gente... Não só ele, como a família, né? Família, principalmente, né? Isso. Porque isso é inclusão. A família se sentir em condições, como eu falei, de ir numa festa, de ir no hospital, e de saber que ali tem um profissional, de ir no hotel, num passeio, e saber que ali tem um profissional que vai saber lidar, não é tratar. Porque antigamente não saía de casa, né? Não saía de casa. A gente tem uma mãe, até mesmo no depoimento do institucional da Abades, uma mãe muito querida, que ela falava que o sonho dela
era passear com seu filho de mão dada no parque. Olha Mas só. ela só conseguiu isso na Abades, ela fala, né? Eu Foi. só consegui isso na Abades. Mas por que ela conseguiu? Por conta das estratégias. Sim, não tenho Entender dúvida. como ele funciona e introduzindo uma rotina na vida dele, vai fazendo toda a diferença. E trazer, a família trazer para casa essas estratégias. Não adianta só estar na Abades, Não, aí quando não vai para adianta. casa, coloca adianta. tudo a perder, né? É verdade. Então é um Porque trabalho o tempo contínuo. maior é em casa. É em casa. Né? Acreditar na pessoa, acho que isso é essencial. Nós acreditamos. Eu costumo dizer, eu sou bem chata em relação a isso, mas eu tenho várias deficiências. Você, Flávia, também tem. A Márcia também tem. Todos nós Muitas. temos. Verdade. Mas eu devo ter alguma coisa boa, algum talento, né? Alguma habilidade. E é isso que esse olhar que nós temos para as crianças que a gente recebe, Sim, tá? sim. Elas têm deficiência? Sim. Elas são atípicas? Sim. Mas elas têm muitas habilidades. Basta descobrir se não é em uma coisa, é em outra. Com certeza. E potencializar isso. Envolver a família. Olha, seu filho pode, claro que ele consegue sentar para comer junto com a família. E se não pode isso, ele pode outra coisa. Então a gente vai trabalhando com essa família. Nós temos ações para as famílias, né, Márcia? Sim. O TIA, que é um grupo voltado para as mães, que dá a orientação de como tratar aí fora do seu filho, de como conseguir algumas coisas, alguns benefícios para o seu filho. E também empoderar essa mãe, dar a ela mais força, segurança de que ela consegue lidar com isso. É porque não adianta somente tratar a criança, né? A sociedade não está Não preparada, adianta. Flávia. Não está preparada. Não tá mesmo. A sociedade não está preparada para essa população. Mas nós confiamos e trabalhamos nisso dia após dia. E a gente sabe. tem que fazer isso juntos. Sim. Não é questão da Abades, não. É a sociedade, todo mundo se movendo, né? Para poder unir as forças. E o Cada Pode um Manhê, contribui na sua o Pode Manhê está contribuindo com isso. Olha que maravilha. Está levando informação. Isso mesmo, Acho é que a a informação quebra preconceitos, né? E isso é muito importante. Muito. Parabéns pelo seu trabalho, que a gente está aqui hoje falando de uma causa que a gente ama, que o nosso olho brilha quando a gente fala, mas é um trabalho muito sério. Se der a oportunidade, a gente fica o dia todo. Mas é tão gostoso, né? Porque eu sempre falo, o autismo, como ele é um transtorno, né? Então a gente não ainda muito recente, principalmente no Brasil. Principalmente. A gente tem muitos artigos científicos dos Estados Unidos, né, falando sobre autismo, sobre o técnico, né, que a gente até estava conversando hoje, sobre o técnico. Mas, por exemplo, números, porcentagem, a gente não sabe. Aqui no Brasil não é medido. Porque a medição é feita nos Estados Unidos, com a população de lá, não daqui. Né? Inclusive, a gente tem dentro da Abades o emprego apoiado. É um Sim. outro setor, né? Que aí atende aquele jovem que já tem um perfil de empregabilidade. Ele quer trabalhar. Sim. Então, a gente paga... Não são todos, né? Não. São todos. E o emprego apoiado parte desse princípio, né? Do indivíduo querer aonde ele quer. Não é a vaga que existe, entendeu? É o contrário, É o contrário. Parte do que ele quer para ele. Sim. Nós temos lá o Samuel, que eu gosto tanto de conversar com ele, de falar, porque ele tem um... O repertório dele é incrível, muito incrível. E ele foi trabalhar numa empresa, uma colocação feita através da metodologia do emprego apoiado, que não nasceu no Brasil, nasceu no exterior. Fora, né? É muito comum lá fora. Nosso profissional fez a capacitação para estar podendo fazer esse trabalho. Então, ele foi para uma empresa, eu acho muito engraçado, ele foi e ele levou o currículo dele com o diagnóstico dele. Sim. Ele falava assim, nem olharam para o meu diagnóstico, ele fica com raiva. Ele é bem empoderado, sabe? Ele fica com raiva. Então é isso, não é a vaga que tem para cumprir uma cota. Não é o número, Sim, né? Não é uma cota. É centralizado no indivíduo. Qual a potência? Aí entra. Qual a potencialidade que ele tem? Qual a habilidade? Vamos potencializar o interesse dele, né? Com certeza. Isso funciona com todos nós. É verdade. Você faz o que você faz porque você gosta. Em né? primeiro lugar. Você dá o seu melhor fazendo o que você gosta.
Eu e a Rose damos o nosso melhor, fazendo o que a gente gosta. A gente Isso nos ama. motiva todos os dias Verdade. a levantar cedo, a se organizar e ir para o trabalho. E por que uma pessoa com deficiência tem que ocupar uma vaga que não é do interesse dela, ela não Sim. gosta, ela não se realiza ali? Não, não pode ser assim. Né? E ele pode dar muitos frutos se ele estiver no lugar certo, com o apoio certo, porque o emprego apoiado é uma metodologia que utiliza a pessoa, o local de trabalho, a empresa, o ambiente todo, os colegas de trabalho. Não vai fazer só bem para ele, e sim para os outros, né? Não é, É uma mudança de cultura. A família, o entorno. Então, essa criança esse jovem, na realidade, ele vai aprender a pegar o ônibus, a utilizar o meio de transporte, Sim. ônibus, metrô, chegar no local de trabalho, cumprir aquela rotina e se adequar e ter voz. O importante é isso. Ele tem voz, gosto, não gosto, aprendi, não, quero outra área. E o nosso consultor do emprego apoiado, o trabalho é esse, da Abades, acompanha por algum período esses ajustes para que ele realmente esteja inserido ali. Então, dá uma dignidade. Eu costumo dizer que o emprego apoiado dá para a pessoa um direito de sonhar. Aí eu posso ter esse instrumento aqui, porque com o suor do meu trabalho eu vou trabalhar para conquistar. Isso é o mais grandioso de tudo, Verdade. né? E, Rose, me fala uma coisa, tem muito preconceito? Em relação à pessoa com deficiência, sim, ainda existe, A gente vê muito, né? Mas a gente vê. é tão bem falado. Sabe por hoje quê, em dia, Flávia? que às vezes eu até fico pensando, nossa, eu acho que não, acho que já as pessoas já estão se acostumando mais. Tem dois polos. Primeiro, a falta de informação, que a gente já falou, que gera o preconceito, né? Sim. E na realidade, por exemplo, o autismo, ele é um transtorno, não é visível. Ele não é visível. Então, muitas vezes você vê um jovem... Ele é bem comportamental. É comportamental. Então, você vê um jovem... Aparentemente, ele é um jovem saudável, normal, vamos chamar assim, como a sociedade chama, né? Um jovem típico. E aí você vê ele é tão estranho, ele é tímido, ele é tão antipático até, porque ele não fala, ele não gosta de beijo e abraço. E hoje os jovens, por exemplo, têm essa comunicação, né? O beijo, o abraço, e ele já é mais reservado. Então isso gera um primeiro olhar, poxa, que chato, que antipático. Porque o autismo é isso, ele não tem cara, ele não tem... E aí, com o convívio, você vai descobrindo as nuances daquela pessoa. Você vai descobrindo que não é que ele é antipático. É uma característica. É uma característica. Do transtorno. Ele chega num ambiente que tem muita luz, aquilo incomoda. E muitas vezes ele não sabe como falar, como expressar o que aquilo Flávia, tem incomodado. Olha que bacana, né? a Abades, né? Porque como ela também prepara o indivíduo para a vida, então a gente vai, através das estratégias, tentando mudar essas características dele também. Sim. Vamos supor, se ele não gosta de um ambiente muito iluminado, em algum momento a gente vai fazendo introduzindo essas luzes para ele ir, né, se modificando, se habituando com barulho. Então, nós temos criança que não quer ir no cinema, não gosta do cinema, mas nós temos o cinema azul na Abades. Cinema adaptado para essa que a gente criança. faz justamente em abril, que aí, né, que é o mês de conscientização do autismo. Tinha a balada, né? Eu achei incrível, nem sabia que existia. Você sabia que existe a, como chama? Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da balada do autista, mas tem um nome. Que Balateia. Balateia. Nós fizemos em abril. O abril a Balateia. É o mês Olha de conscientização incrível. do autismo. Nós tivemos na Abades várias ações internas, então, como o cinema azul. Você sabe que o autismo é caracterizado pela cor azul, né? Sim. Porque a incidência maior de autistas é meninos, é do sexo masculino, sim. que a gente remete aí, por convenção, as pessoas convencionaram a cor azul. Então, o mês abril é o mês azul na Abades. Então, teve lá a Balateia, falando da balada para os jovens. E na Balateia, a gente achou assim, vamos botar música mais tranquila.
tranquila. Reclamaram. Não, O jovem é jovem. Globo de luz, jogo de luz. Quiseram Aí, tudo. Muda essa música aí não tem nada que ver. Aí botaram uma música mais agitada e se divertiram. Que bom. Muito jovem legal. é jovem. E precisa mostrar isso para eles. Mas Né? isso A é gente inclusão, você está precisa- no meio. É. Você faz parte, Verdade. você não tem problema nenhum, não. Você pode. É como eu falei, cada um tem algumas limitações, Sim. mas isso trata-se naturalmente. E com certeza nesse mesmo, né, na balada e balateia, com certeza deve ter tido aquelas crianças, ou aqueles Tem, jovens sempre que tem. não se que sentiram não aderiram, bem. né? o volume era alto, a luz. Isso. Mas isso vai se ajustando, vai se adequando. Nós temos um espaço lá que é a casa de AVD, justamente por isso. Atividade de vida diária. Onde essa criança e esse jovem, aliás, quase todas as crianças, são levadas com o terapeuta para essa casa, para ele até mesmo se ambientar, porque muitas vezes tem aquele jovem, aquela criança atípica, que ela não se situa ainda, ela não tem aquele conhecimento de si mesma, do seu corpo, da sua rotina. Né? O que se faz no banheiro? Né? Toma banho, ou número 1, número 2. E é muitas vezes o que se faz numa sala? Tem o sofá, onde ela se senta para ver televisão, é um momento de descontração. Sim, verdade. Sentar à mesa para comer com a família. Então, esses ajustes a gente trata também de uma forma terapêutica e muito alegre para que eles se situem. É uma casinha pequena? É uma casinha... É uma casinha, uma de, casinha verdade. de verdade, né? Tem quarto, lavanderia, cozinha. Que legal. Inclusive, para desmistificar essa questão do medo. Muitos deles têm medo do fogo. Fogo queima, então o fogão acende de verdade. Né? Sim, é tudo de verdade lá tudo dentro. de verdade, verdade verdadeira. E é importante complementar, porque assim a pessoa acha, mas todo autista é assim? Não, são os níveis, né? Que a gente fala dos níveis de apoio, o nível 1, nível 2 e o nível 3. Aqui, quando eu e a Rose comentamos, são pessoas de nível 3 de suporte, né? São pessoas com mais comprometimento. Então, por isso que fala do fogo, do sofá, do banheiro. Aí pensa assim, poxa, mas eu tenho um conhecido que é autista, ele sabe disso. É de alto funcionamento, que bom. Porque ele não é nível 3 de suporte. E a ainda população entre o nível, eu não sei, mas eu estou perguntando, entre o nível 1 e o nível 2 devem ter vários, né? Deve ter muitos ainda. Até do 1 para o 2, do 2 para o 3. Muitas diferenças. Há muitas diferenças, né? Pode ser que a mesma pessoa com um nível de suporte, de apoio, mas a dificuldade dela seja diferente do outro, que é o mesmo nível de apoio. Então, é bem complexo. E a gente tem assim uma gama grande de profissionais. Hoje a Abades tem, acho que em torno de 130 profissionais nessas áreas, né? Assistência social, saúde, educação, pessoas que se envolvem verdadeiramente com a causa, que vão além, né? Elas vão além do que é o profissional, né? Elas se dedicam, se entregam. Não dá dessa forma, vamos tentar dessa outra. Não deu hoje, vamos tentar amanhã. A preocupação dela sempre em criar estratégias para que haja esse desenvolvimento, né? O próprio menino que você falou que a mãe queria andar com ele no parque. O Raul. Ele tinha uma dificuldade com sapato, então ele não conseguia ficar com o sapato no pé. Aí criou-se um sapato, adequou o sapato tênis para ele, cano longo, porque aí ele não consegue tirar com tanta facilidade. E foi uma dica vinda da própria professora para a mãe. Então, vê como que tem que estar envolvido, né? A mãe, a família, o profissional. A própria professora falou assim, eu acho que se botar um tênis de cano longo, ele vai ter dificuldade, ele não vai querer arrancar o sapato. E vai se acostumar, funcionou. Funcionou. Tá lá lindo, solto. E pode ser que para outro não funcione. Não funciona. Exatamente. Então a gente vai ajustando. E a preocupação maior que eu acho maravilhoso na Abades, essa preocupação com a família, né? Traz a mãe para perto, sabe? Eu acho que isso é prioridade. É o diferencial. O diferencial, mas eu acho que é prioridade também, né? Sim. Porque cuidar de quem cuida. A mãe, ela já está sensibilizada. Ela já é uma pessoa mais sensível. A carga em cima da mãe é muito pesada. Muito pesado. Né? Você sabe, Flávia, que assim, é uma estatística
que a família ela acaba se desestruturando e o marido vai embora, o pai vai embora, entendeu? Ele se distancia porque ele não consegue lidar com aquilo. Isso, olha que carga. Outros filhos, a casa, o trabalho. Isso quando a mãe não tem 2 autistas. Existem. Na Abades nós temos. Tem vários, muitos casos. Temos gêmeos. A gente ficaria aqui o dia todo contando histórias dessas mães. Eu costumo dizer que são muitas vezes mães invisíveis, que ninguém olha. Olha para o filho, olha para a deficiência. Muitos, como você me perguntou, existe preconceito? Sim, dentro da própria casa, dentro do rol familiar ali, tem esse preconceito. Não convidam muitas vezes para festinha, porque sabe que pode dar trabalho, pode desorganizar, o que é o que a gente chama quando a criança sai daquela rotina, enfim. Então, essa mãe é uma mãe invisível. Ninguém nota, ninguém olha, né? E aí nós criamos na Abades algumas estratégias também com essas mães, projetos que são ações que a gente traz hoje para cuidar dessa mãe. O próprio Dia das Mães a gente comemora de uma forma sempre com muitas parcerias, que é um dia de cuidado para essa mãe, a maquiagem, o cabelo. Massagem. Dá um dia para ela, mãe, deixa seu filho. Uma rainha. Deixa seu filho que a gente cuida. Vamos cuidar de você. Teve dias atrás, né? Como que foi a caravana? Carreta da Beleza, Flávia. Foi incrível. Isso. Uma parceria incrível com empresários que ficou uma semana essa carreta cuidando dessa mãe, né, Márcia? Nós tivemos uma mãe que quando ela sentou, porque lá teve maquiagem, corte de cabelo, tintura, quando ela sentou na cadeira para poder cortar o cabelo, ela começou a chorar. São coisas que, assim, para outra pessoa não faz diferença, mas para essa mãe fazia, porque essa mãe, ela não consegue nem ir ao banheiro sozinha. O filho sempre ela não consegue fechar a porta. Se ela fechar, ele bate, ele quer entrar, ele quer estar com ela. E ela começou a chorar e falou assim: eu não estou acreditando que eu estou nessa cadeira cortando meu cabelo. Olha que gostoso. Isso motiva a gente, sabe? Isso nos motiva, nos alegra, porque que bacana que a gente tem esse papel social, que bom que a Abades, apesar de tudo, porque o nosso trabalho é árduo, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente busca recursos e parceria todo o tempo. Márcia e eu trabalhamos nisso, e mais uma equipe que nós temos de captação de recursos. Rose, você é presidente, né? Sim. Tá. Quanto tempo já que você está nisso? Eu estou na Abades, no trabalho voluntário, há 8 anos. A Márcia, relações institucionais, ela cuida do relacionamento interno, né? Ela faz ali dentro o trabalho, também externo. A gente recebe pessoas, recebe empresários, recebe pessoas da sociedade que queiram conhecer de perto o nosso trabalho, tudo que a gente está falando e muito mais. E a captação de recursos através de vendas de produtos que a gente tem, como livros, a cartilha, cursos de capacitação para profissionais, várias coisas que a gente tem ali, buscando sempre projetos que a gente tem, o investidor social para empresas, e a Colmeia do Bem, né, Márcia? Fala um pouquinho. A Colmeia do Bem para a pessoa física que gostaria de colaborar com algum valor. No próprio site, a pessoa pode entrar, lá tem como doar, ela pode seguir o passo a passo. Ah, legal. Flávia, na verdade, instituição sem fins lucrativos, ela não pode parar nunca de estar pedindo, buscando ajuda, firmando parcerias. E, graças a Deus, a gente tem conseguido boas parcerias, né? A instituição é enorme. Nós estamos numa área de 8 mil mais metros de 8 mil quadrados. metros. É uma cidade que precisa de manutenção, de cuidados. E, às vezes, as pessoas até oferecem os seus serviços. Eu sei que todos têm uma luta diária de trabalho, de ganho de recursos, de sustentar suas famílias, enfim. Mas sabemos também que tem muitas pessoas de bem que têm condição de ajudar, se não financeiramente, empresas que podem oferecer os seus serviços para tirar um peso. Sim. Porque é pesado, né? Assim, a carga diária, não só de tributos, né? A gente trabalha com muitos profissionais, mas também ali para manutenção dessa área, para condicionar para a gente fazer um trabalho cada vez melhor, né? Agora é engraçado que às vezes a gente recebe pessoas que falam assim, acham, né, que lá é tudo trabalho voluntário. Não é e nem dá. Nós temos voluntariado na instituição, mas não são todas as áreas que
a gente pode ter um voluntário. Permite, Nós né? não permite, como a gente falou aqui, do vínculo, né? Uhum. Da criança com o terapeuta. Nós não podemos ter um fisioterapeuta voluntário que se disponibiliza quando dá, ou se por algum motivo ele não pode vir, ele Sim, cancela. é difícil, né? Não pode. Então é muito engraçado quando às vezes eles pensam que tudo ali é através de voluntariado. Voluntariado é eu e a Rose. Né, Rose? E mais algumas poucas E pessoas. mais algumas poucas pessoas. É um desafio diário, né? Para conseguir manter isso, é um desafio, mas que traz muito prazer para a gente, saber que a gente está conseguindo fazer parte da vida de tanta gente, né? De tantas pessoas. A gente tem projetos ali, dança adaptada, esporte, que ex-alunos, pessoas que passaram pela BADES, hoje estão bem, estão trabalhando. Nossa. E olha, e a rede, a gama de empresas é muito grande, né? As pessoas têm algum preconceito, só pode essa determinada função. Eu, particularmente, tinha esse preconceito antes de conhecer. Uhum. Então, só nessa função que dá para ele trabalhar. Não, é uma gama muito grande, porque vai da habilidade de cada indivíduo. Com certeza. E a gente investe nisso. Repito, o maior e melhor investimento que se pode fazer é investir em pessoas. O retorno é garantido, pode ter certeza. E a gente tem recebido isso. E vocês estavam me explicando hoje sobre a nossa abelhinha, né? Que é essa abelhinha aqui, linda e maravilhosa. E eu acho que a explicação que eu vou querer que vocês falem agora sobre ela, a explicação dela é realmente o diferencial que vocês têm. Né? Se a gente for pensar bem, por que a abelha como como se fala? O logo, o logo da Abades. Uma logomarca. Isso, aí eu quero que você explique Porque a abelha, vou começar demais. e você termina. É a abelha zizi, pestalozzi. Aí ficou. Eu Vem não sabia, daí. pestalozzi. Pestalozzi. De Z, E aí, de Z, né? E aí ficou a pestalozzi, que é uma abelhinha que trabalha no coletivo. E a gente traz essa alusão pra gente. Então, ela não trabalha sozinha. Ela vai lá, recolhe na flor e traz para fazer o mel. Isso é um trabalho coletivo. Então, a Abades também é o coletivo. Eu não trabalho sozinha, a gente precisa um dos outros, eu preciso do profissional, do meu colaborador, eu preciso do apoio da mãe, eu preciso do apoio da sociedade, que as pessoas respeitem, entendem, se conscientizem, né? É um trabalho que envolve a assistência social, a saúde, a educação, o emprego apoiado, então é um trabalho o tempo todo no coletivo. E aí fala sobre o mel, né? Tem a outra parte. Essa é a parte mais gostosa. Eu adoro. Porque ele é doce, eu fala do doce, fala do mel. A gente sabe que o mel é um dos alimentos, né? Que ele não tem data de validade. E o mel, ele produz o bem-estar, saúde. Então, ele tem essas propriedades que o nosso trabalho também traz. O bem-estar, saúde, né? O fazer o bem para aquela pessoa que está ali. E eu ouvi dizer, né, Flávia, que assim, se não fosse as abelhas, o mundo não existiria. Porque é ela que tudo que tem de árvore frutífera, né? Sim, tudo verdade. foi ela que polinizou. Poliniza, né? Isso. Polinização. Isso mesmo. Vem através dela. Então, existem lugares que, assim, por conta de inseticida, pesticida, matou as abelhas daquele local. Sim. E houve um desequilíbrio ali. Então, tiveram que trazer abelhas, olha só. Olha só que interessante. É muito bacana. Então, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu acho que ela representa muito bem vocês, bem. né? Porque a gente estava falando também antes sobre a humanização, né? Então, vocês são muito, assim, o acolhimento que vocês dão, o atendimento é muito humanizado, Tem né? que ser. E hoje precisa. Hoje é fechar com chave de ouro, né? É. Vamos dizer assim, um lugar onde se tenha um atendimento humanizado. Humanizado, individualizado, Sim. um olhar atento para a pessoa, né? Apoios, a gente não faz nada sozinho. Dar condição, acreditar na pessoa. A escuta qualificada, É muito né? importante. É muito importante. E tudo isso ela percebe já no primeiro dia, quando ela chega ali, desde o porteiro Sim. até o profissional que vai atendê-la. Então, ela já vê o diferencial. Dar condições, na medida que a gente consegue parcerias, de ter um ambiente melhor para aquela criança, porque tudo isso faz parte
desse tratamento. Ela tem um ambiente acolhedor, um ambiente até físico, a mesma sala, equipamentos, sabe? Melhores. Então, tudo isso é condição para que essa criança venha evoluir, essa família fique bem, essa família fique feliz, essa família consiga conduzir essa vida, né? Eu tive o prazer de ir até a Abades e realmente, né, eu, uma pessoa de fora, quando entro na Abades, eu sinto isso, né? Que quando, desde da pessoa que nos recebe lá fora, até a última pessoa, quando estava indo embora, são de mesmo perfil. Eles têm o mesmo perfil. Você não conversa com alguém, ou então passa por alguém que não te fala um oi, ou que não te... você precisa de alguma ajuda? Você está precisando de alguma coisa? Né? E olha que eu nem estava perdida. Né? Não, mas a pessoa, ela te para perguntar alguma coisa. Então é legal porque são profissionais lá dentro que você vê que são todos muito parecidos. Têm o mesmo perfil. Isso é muito legal. Eu achei assim muito bacana. Muito feliz de você validar isso. E aí eu imaginei as abelhinhas, okay. todas iguais, a colmeia. Fazendo, não é verdade? Na colmeia, a colmeia é a Abade, as abelhinhas são todos juntos ali para o mesmo propósito. Né? Todas as pessoas que chegam a Abades, que vai nos visitar, você deve ter visto o nosso vídeo institucional. Sim, é bem isso, né? Mostrar o trabalho coletivo, a união, a disposição das pessoas. Cada contratação que a gente faz de algum novo profissional, uma das primeiras coisas é assistir ao vídeo, para ele saber aonde ele está chegando, aonde ele está entrando, a população que ele vai lidar. Né? Porque ele não é só um médico, ele não é só um terapeuta com a formação que ele tem que ter uma capacitação profissional para lidar com essa população, mas também tem que ter esse diferencial, esse amor, esse envolvimento, esse além. Tem que dar um passo além, isso faz a diferença. Eu acho que todas as pessoas precisam ser um pouco mais voltadas para o autista, sabe? Porque às vezes a gente não tem ninguém na família. Sim. Né? Então, você fala assim, então não quero muito saber. Sabe? A informação não venha muito, assim, muito bem, né? Mas, se a gente for pensar bem, a gente pode ter um neto. As pessoas que também são mais novas podem ter um filho. Um vizinho, um amigo. Então, eu acho que é muito interessante de saber sobre. No estudo, na faculdade, na escola. Aquele coleguinha que é diferente, que fica sempre ali reservado, que não quer se enturmar. De repente, ele tem, né, esse transtorno. E ele é uma pessoa, ele quer atenção, como todo mundo quer. Ele quer carinho, ele quer, de alguma forma, socializar. Verdade. Olha isso. E não querendo mudar um pouco de assunto, eu quero essa abelhinha aqui, ó, comigo. Ah, que legal. Quero uma abelhinha aqui comigo também. Representando, né? Essa é sua. É sua. Essa é minha. Essa é pra você, já acredito. Oi, pediu, não tem acredito. jeito. Então ela já vai ficar aqui comigo já. Ô, Flávia, você falando, né, a respeito da sociedade, ter esse olhar para poder acolher. Então, nós temos aqui, trouxemos, porque muitas pessoas não sabem. Não sabem, é verdade. Nós temos aqui o cordão, né, com o quebra-cabeça, que simboliza o transtorno do espectro autista. Então, quando você vê uma pessoa ou os pais também podem usar. Porque às vezes a criança não aceita. Não aceita o cordão. O autista não aceita o cordão. É um objeto diferente. Então o pai ou a mãe usa. Quando você vê uma pessoa com isso, você já vai ter a informação. Identifica, né? Já vai identificar. É uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Então, se você vê ela desorganizada, um comportamento diferente... E aqui na pontinha vai um crachazinho. Com a fotinho dela, tudo isso. Tá. Então, se você vê um comportamento inadequado para a sociedade, você já vai saber, é uma pessoa que tem o autismo. Sim. Então, aí você tem que ter um olhar diferenciado. Demonstrar empatia, né? Porque às vezes também a criança pode estar num momento... Uma crise ou numa pré-crise. A gente ouve muito os casos, os acontecimentos de uma criança querer sentar dentro do transporte coletivo. Ela quer sentar naquela cadeira. Aí já está ocupada. E a pessoa não quer levantar, porque acha um desaforo levantar para uma criança.
Né? De Que renda. mimo é esse? Não, não É bem é. assim. Então, cuidado, E né? até rotula essa criança, né? É o hora, despreparo, é o é. despreparo, a falta de informação. Que a gente tá, Organização. eu acho que esse programa, o Pod Manhã está fazendo aqui, é uma prestação de serviço à sociedade. É. Você está dando informações, você está falando sobre pessoas que vivem isso todos os Com dias, certeza. né? Então, esse, por exemplo, é ter um olhar de empatia, sabe? De repente, aquela mãe está com uma criança nos braços, tendo ali uma crise, desorganizando. Ah, é manha. Se fosse meu filho, eu dava umas palmadas, não dá a gente ouve educação. muito, né? Para um pouco, repensa. Chega nessa mãe, posso te ajudar de alguma forma? Só de estar perto, de repente, é um apoio que a pessoa precisa. E isso é bom, né? Porque isso é como se fosse um aviso. É uma identificação, né? com Identificação, um certeza. aviso para aquelas pessoas, porque foi o que vocês mesmas falaram, tem né? o E a gente não consegue enxergar. E tem o do girassol também. Esse dos girassóis achei bem legal. Do Você que conhece ele? Então, eu só conhecia esse. Do autismo. Esse é mais amplo, né? É o Fala, cordão Rose. para deficiências ocultas. Inclusive, acho que é uma lei federal. É uma lei. Nova, recente. Então, quando você vê alguém também com esse, identifica deficiências ocultas. Entendi. Que não é aparente. Deficiência física, você logo identifica. Sim. Uma deficiência oculta é o autismo, se enquadra aqui. Uma deficiência visual, uma paralisia Esse veio primeiro ou cerebral. aquele? Esse é recente. Ah, esse é recente. Esse aqui é o mais Esse antigo. aqui é baseado numa lei, é uma lei recente, se não me engano, uma lei federal, é lei. Tá. Essa é uma convenção, Tá. né, que as pessoas usam popularmente. Agora, esse aqui, ele já engloba todas as deficiências ocultas. Exatamente isso. Aquela que você não identifica de imediato. Então, um dos dois, você viu, a pessoa tem alguma deficiência, vou respeitar. Sim, Vou- seja o que for. Pode Vou ser ter- de audição, Sim. né, Sim. Rose? Então, você já vai observar, já vai procurar ter esse olhar de respeito, né? Ter esse E olhar uma empático. pessoa que não enxerga, ela também pode usar aquele ou não? Porque a gente vê, né? A gente consegue detectar. Consegue, porque geralmente Deficiente ou ele visual. tá usando, né, um Isso, condutor Aí ali. ele não precisa usar esse. Precisa. Não, Esse esse só é, que só você oculta identifica. entendi. Aquele que Ele você não identifica é esse que as pessoas têm usado, esse Entendi, deficiências ocultas, né? entendi. E é isso, a gente fica muito feliz em divulgar essa causa, que eu acho que é uma causa nobre. Às vezes as pessoas, nossa, mas parece que tem tanto autista, tá brotando, usa até essa expressão, né? Tá brotando autista. Todo lugar que você vai, fala de autista, fala, não é que tá brotando. Eu acredito que hoje, com essa celeridade que a gente tem, da também rede acho. social, da internet, tudo você joga lá né, e já tem ali, já fala alguma coisa. Então, e aquilo que a gente vinha conversando também, sobre as pessoas no passado tinham, é estranho, é esquisito, é antipático. Hoje ele tem nome, é autismo. Muitos não tinham diagnóstico, então hoje a celeridade com de ter certeza. o diagnóstico também. Hoje é muito mais simples a família obter o diagnóstico. Então, hoje ela tem nome. A gente conheceu uma pessoa que esteve, acho que até na Abades, que a gente chama de tardio, né? O laudo diagnóstico tardio, o laudo tardio. Tardio quando já é adulto. Então, Sim. e ela tinha angústias. Ela E tinha. ela cai como se fala quando é a contagem, né? A estatística. Estatística. Ela cai na estatística. Tem pais, Todos caem, né? tem Tanto adultos, crianças quanto adultos. Por isso que eu acho que também que o número acaba sendo muito grande. Muito maior. E aí a gente fala, não tem um censo por que ainda, será não foi que tá feito um nascendo tanto censo. autistas assim, né? E às vezes não é, porque tanto a criança quanto o adulto caem na estatística, não é isso? Exato, não tinha o laudo e agora ela diagnosticou, agora ela se sente aliviada. Ela fala, agora eu sei, eu tenho um nome, eu tenho um diagnóstico, agora eu sei. E outra coisa também é a questão dos benefícios, né? Quando a criança, quando a mãe chega e tem esse diagnóstico, um caminho, um leque se abre para ela de direitos, de benefícios que ela vai buscar. Com certeza. Né, Aí entra o trabalho da nossa assistente social, porque ela vai de orientação, de orientação. empoderamento. Ela vai mostrar para as mães, né, para qual benefício, porque muitas delas não têm esse entendimento, não conhece, e é normal, nem a gente também sabe, mas a assistente social não, ela sabe todos os benefícios, quais os direitos, né? As prioridades, né? Em ônibus, o recurso mesmo, né? O benefício financeiro, enfim.
No E é isso. mercado, né? A gente vê muito. as Muito, crianças em que vão no locais mercado, públicos. É pequeno ainda, viu? Acho que a gente tem que ampliar isso. A sociedade tem que estar mais atenta a isso. Acho que é uma questão de responsabilidade social. A gente costuma jogar tudo a conta no poder público. Não. Eu acho que é uma responsabilidade de cada um de nós, sabe? Cuidar da minha casa, cuidar do meu vizinho, no meu colégio, no meu trabalho. Ter esse olhar. Isso chama-se responsabilidade social. É de Verdade. cada um de nós. É. A gente é parte de uma sociedade, né? Sim, sim. Então a gente tem que estar entendendo, sabendo quem é essa população, o que eu posso fazer para ajudar, ou pelo menos, né, estar inteirada do assunto, né? É muito importante. Quer falar um pouquinho do livro também? Vamos falar um pouquinho desse livro? Esse Já livro que você trouxe, né? é o Aproveita. livro de um casal que recebeu o diagnóstico aqui no Brasil. Eles não vivem no Brasil, eles moram em Israel. Uhum. E aqui no Brasil eles tinham parentes conhecidos que conheciam o trabalho da Abades, foram orientados. E aqui com o Gabriel, quando ele tinha acho que 4 anos de idade, foi diagnosticado com autismo grave na Abades. E aí eles foram de volta para sua casa em Israel e tiveram muitas dificuldades exatamente por conta disso, desse tipo de informação, desses preconceitos que eles depararam com isso. Na realidade, a Josi, que é a mãe do Gabi, ela foi a professora, foi a terapeuta, ela foi tudo dele, porque não tinha recursos, ela buscava recursos aqui na Abades, orientações, estratégias de educação, enfim, até conquistar lá uma escola e clínicas, enfim. E ela foi essa terapeuta dele, ela foi uma mãe muito presente, ela foi uma mãe que realmente ela se deu para esse filho e conta, esse livro é muito leve, muito gostoso de se ler. Ela conta muito. É caso real, né? Real. As suas experiências, as estratégias, como que ela, assim, do nada, ela tinha ideias para poder pôr em prática, né? Tem um episódio, eu acho que vale a pena falar, que o Gabi não interagia com ela, não olhava para ela. E ela não sabia o que ele tinha ainda. Não, nesse momento ela já tinha o sabia. diagnóstico. Mas ela queria o quê? Tirar, né, essa característica dele não interagir, não olhar. E vem a questão que a Rose falou, não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento. E ela sozinha, sem terapeuta, sem ninguém para ajudá-la, ela ia tendo as ideias, aquela coisa de mãe, né? De mãe mesmo, que tem aquelas percepções, Sim. assim, se eu fizer isso vai dar certo. Então ela entrou no banheiro, que era o espaço menor que ela tinha, e ela cobriu tudo, tirando com lençol branco, para que não tivesse ali Nenhum estímulo, né? nenhum estímulo, e que ele pudesse olhar para ela, porque ele não olhava para ela. Então ela sentava frente a frente com ele e ficava assim: Gabi, olha para a mamãe. Gabi, a mamãe te ama. E ele não olhava. E ficaram horas sentadinho ali, ela de frente para ele. Tem que ter muita perseverança, paciência. Até que uma hora ele levantou os olhos e olhou para ela. Entendeu? Foi uma vitória, né? Pô, então ela tem muitas experiências. Se ela não tivesse feito isso, pode ser que ele nunca tenha feito, né? Não teria teria superado, feito, né? É um livro muito leve, é uma história real, tem muitas experiências que ela muitos passa. ensinamentos. E para você ter uma ideia, o lançamento desse livro foi na Abades, acho que mais de 2 anos atrás. E ela prometeu que viria para fazer o autógrafo, o lançamento do livro. Falou para ele, nós vamos para o Brasil para o lançamento do livro. Inclusive, ela cedeu os direitos autorais desse livro, da venda desse livro, para a instituição. Nós somos muito gratas por isso. E ela teve alguma intercorrência, não pôde vir. Ela não falou, não vou para o Brasil. Mas você falou que nós íamos. Porque o autista é assim, muitas, né? Você falou que vai fazer, você tem que fazer. E aí ela, olha, eu não vou, mas você vai. Mas como eu vou? Sozinho? Eu vou te preparar, eu vou te treinar. E ela treinou tudo, todos os detalhes, né? Viagem, aeroporto, despachar bagagem, o portão que ele ia entrar, onde ele vai sentar, botou uma câmera nele e foi. E ele veio sozinho, uma criança bem comprometida.
A evolução dele foi tão Mas bem grande, preparada. já estava bem preparado. A evolução dele foi notória ao decorrer dos anos. E ele chegou no Brasil sozinho. Ele tem parentes, primos, tios aqui, foi curtir as férias dele, porque a mãe não veio. Passou-se uma semana, ela resolveu a situação e veio para o Brasil. Aí ele, acabou minhas férias. Que bonitinho. A mãe chegou, e aí teve toda uma gama assim, de entrevistas. Ela foi fazer entrevistas, né, com ele, mostrando a evolução dele, que é uma coisa assim de superação mesmo, nítida. E aí veio fazer na Abades, foi maravilhoso. O autógrafo que ela fez, o lançamento do livro, ele também muito envolvido, ele também autografando o livro, com as famílias da instituição. É um exemplo, para mim é O Gabi hoje é grande jogador, né? Ele está em escolinha de futebol. Olha que legal. Né? Quantos anos ele Ele acha que ele tem está agora? 17 anos. Nossa, Fala que grande. 3 idiomas, 3 ou 4 não sei, idiomas. 3 ou 4 idiomas. Então, é uma criança que saiu daquele nível, né? De Comprometimento. de apoio Sim. nível 3, e ele teve todo esse desenvolvimento. Precisou mesmo dar a oportunidade para Pra ele, né? Sim. Como para todos, que eu acho que precisa dar a oportunidade. É. A gente não sabe, né? Para a gente ver a potencialidade, Sim. né? Ok, tem pessoas que não vão conseguir essa potencialidade, mas em alguma coisa ela vai conseguir. evoluir. Ela É. vai superar aí suas limitações. Verdade. É a gente Bom, investir, né? Vamos finalizando, Oh. né? Ah, que pena, Que né? pena! Senão a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Ficaria assim. Olha, mas eu Olha. quero, assim, muito obrigada. Eu fiquei muito contente de vocês A estarem gente aqui também. hoje, porque vocês são duas queridas para mim. E fiquei muito contente, agradeço muito, né, desse tempo, né, que vocês estiveram comigo hoje. Eu sei que o trabalho de vocês é muito árduo ali, né, para sair de lá é complicado, e vocês estão aqui comigo hoje. Mas Muito contente. Eu queria agradecer e queria deixar o site. Posso? Pode, lógico. Então, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, pode entrar, né, abades.org.br e conhecer ali todo o trabalho que é executado, que é feito. Ali você vai ter muito mais visibilidade dos trabalhos, né? E a gente realmente abraçou a causa do autismo com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, e no que depender da gente, para buscar recursos, parcerias, para atender a nossa população, a gente faz, Flávia. Muito bom. Essa é a nossa missão de vida, como disse a Rose. É uma missão, verdadeiramente uma missão, e a gente está muito feliz em estar aqui por mais pessoas como você, engajadas com a causa, que queiram fazer essa divulgação, Sim, que sim. queiram trazer esse esclarecimento para as pessoas, dizer que é possível, sim. Há possibilidade, sim. O autismo não tem cura, mas tem tratamento e tem evolução, e a gente basta acreditar na pessoa. E é isso que a gente tem feito ao longo dos anos, com alegria, com leveza, né? Sem levar esse Verdade. peso. Estar aqui hoje é uma oportunidade que você tem dado para a gente. Muito obrigada de falar de algo que a gente ama falar. Ficaríamos aqui o dia todo. Com certeza, eu também. Então tá bom, a gente vai finalizando por aqui hoje, ó. Um beijo, tchau, até a próxima.